Um, aumento da potência ou do potencial pró-inflamatório dessa alimentação, associado com aumento de risco para a obesidade. Também vimos um maior consumo de ultraprocessados relacionado com o aumento de risco para depressão, para desenvolvimento da incidência da hipertensão arterial, né? E também a relação desse ultraprocessado com uma menor qualidade da alimentação. Bem-vindos e bem-vindas ao mais um videocast do Estudo Cume, que se chama Ciência em Conversa. Gente, aqui é um espaço realmente para a gente falar de ciência de um jeito leve, da gente trazer informação para vocês, para a gente gerar, né, todos esses dados que são gerados aqui nos bastidores e realmente trazer consciência aí social para as redes sociais, para que mais pessoas se aproximem da gente e tomem consciência realmente da saúde, do que a gente tem feito, de como os nossos hábitos impactam futuramente. Hoje temos conosco a professora Ellen Hermana. Ellen, seja muito bem-vinda a esse espaço e se apresente um pouco para a gente, por favor. Obrigada, Gabriela. Bem, como você disse, né, eu sou Ellen Hermana. Eu sou professora do Departamento de Nutrição e Saúde da Universidade Federal de Viçosa. Tenho trabalhado com a temática, né, alimentação e nutrição, e com ênfase no cuidado da pessoa com obesidade, doença crônica, e também sou uma das coordenadoras da coorte de universidades mineiras, o Estudo Cume. Seja bem-vinda. Gente, hoje a gente vai falar de um assunto aqui com a professora Ellen, que é muito questionado, que vem muito em pauta para gente, que muitas pessoas questionam, e que é um dos centros, assim, dos cernes principais do Estudo Cume e do que a professora Ellen também estuda aí nas suas pesquisas e traz, que é ultraprocessados. Então, hoje a gente vai bater um papo bem leve mesmo, para a gente trazer a prática, trazer para vocês toda essa consciência. A pergunta principal do nosso videocast hoje é a seguinte: será que o problema da saúde hoje que a gente enfrenta vem dos ultraprocessados, do excesso deles na nossa vida, ou da falta de informação, ou é um mix de tudo? Essa é a primeira pergunta que eu quero trazer, e já estou jogando a bomba aí para a professora Ellen. Bem, Gabriela, eu acho que um pouco dos dois, né? Eu acho que vamos começar pelos ultraprocessados. O nosso estudo CUME, o nosso projeto, a nossa coorte, que contém mais de 8.000 participantes, ex-alunos de, atualmente, 10 universidades federais, 7 de Minas Gerais, né, onde ainda era nossa ênfase, mas já temos participação de mais 3 universidades fora do estado de Minas, né, do Paraná, Espírito Santo e Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul, isso mesmo. Então, Isso. né, dois do estado da região do Sul, mais de um estado aqui do Sudeste, né? Então, nossos estudos, eles têm mostrado, comprovado ou evidenciado uma associação positiva, né? Ou seja, quanto maior o consumo de ultraprocessados, a gente, com os nossos estudos, viu aumento da potência ou do potencial pró-inflamatório dessa alimentação, associado com aumento de risco para a obesidade. Também vimos um maior consumo de ultraprocessados relacionado com o aumento de risco para depressão, para desenvolvimento da incidência da hipertensão arterial, né? E também a relação desse ultraprocessado com uma menor qualidade da alimentação, menos polifenóis, esse potencial mais pró-inflamatório, né? Então, assim, nossos estudos realmente têm mostrado essa associação positiva do maior consumo de ultraprocessados com o desenvolvimento de doenças crônicas nessa população. E aí, esses resultados do CUME, do nosso estudo CUME, eles vão de encontro com outros trabalhos, com outras populações, né? Tanto na população brasileira, como também coortes, né? Estudos observacionais que têm feito acompanhamento de outras populações, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, que têm visto essa associação positiva. Então, sim, e aí os dados, né, que a gente tem hoje do IBGE,
né, que é um instituto que faz, né, a análise de aquisição e de consumo domiciliar de alimentos, tem mostrado que o consumo desses ultraprocessados tem aumentado ao longo dos anos, em detrimento, ou seja, né, acompanhado da redução dos alimentos in natura, que são as frutas, as hortaliças. O consumo de feijão tem sido reduzido drasticamente na população brasileira, e aí destaca o feijão por ser um alimento típico, né, da alimentação da população brasileira. Então, esse aumento, ele tem acontecido na população, então ele é preocupante, tá? Visto a qualidade desses alimentos, ricos em gorduras, ricos em gorduras saturadas de uma procedência que não é de uma matriz, né? Então, não é a gordura saturada por si ou açúcar, mas é uma matriz que é rica em açúcar, rica em gordura, em aditivos, em conservantes. Então, é uma matriz alimentar que por si ela não é saudável, não é adequada, diferente de uma matriz in natura que é rica em vitaminas, minerais, fibra, compostos bioativos, né? Então, realmente é uma matriz alimentar que realmente preocupa do ponto de vista de saúde. Hoje, nós temos aqui no Estudo Cume nos preocupado em divulgar essas informações, levar para a sociedade essas evidências científicas. Então, eu acho que hoje existe um grande desafio de transformar toda essa informação, essa evidência científica, em uma informação acessível à população, para que ela esteja informada e possa, sim, fazer melhores escolhas. É importante lembrar que a decisão de consumir o ultraprocessado ou não, ela não é tão simplista, ela não depende só da pessoa, né? São necessárias políticas públicas de saúde que possam, sim, incentivar o acesso ao consumo de alimentos in natura e minimamente processados. Nós tivemos aqui uma tese em um outro projeto nosso chamado Rede para Enfrentamento da Obesidade, onde nós vimos que o uso de impostos em cima dos alimentos ultraprocessados levava à redução do consumo desses alimentos, né? Enquanto a retirada desses impostos resultava no aumento do consumo, né? Então, são necessárias políticas públicas para que a gente consiga, não só com a informação, mas também com essas políticas, gerar, né, uma decisão informada e um acesso à população brasileira. Uhum. Eu te ouvindo falar, a professora Ellen explicar, o Estudo Cume ele traz essa noção, né, do longo do tempo, assim, o quanto que os ultraprocessados podem impactar a nossa saúde ao longo do tempo. Isso é uma consciência muito importante para a gente saber que não é algo ok que vai acontecer agora de forma única, né, mas sim que é uma somatória de coisas. E aí os ultraprocessados, vendo, né, assim, você falar também, não é só sobre comida, é sobre padrão alimentar também, né? Sobre o que a gente vem fazendo cotidianamente, rotineiramente, continuamente, porque faz parte da nossa vida, faz parte da realidade moderna, né? E faz parte do que a gente vive hoje. É difícil a gente sair de casa e almoçar num lugar, comer alguma coisa, sem que tenha ali um alimento ultraprocessado, né? É uma realidade muito frequente. E aí, o que acontece, né? Alguns comentários que eu queria fazer na sua fala. Primeiro que realmente o nosso estudo, ele é um estudo que a gente chama prospectivo ou longitudinal. A gente acompanha esses ex-alunos das universidades ao longo dos anos. Este ano de 2026, nós estamos completando 10 anos de segmento dessa população, né? Então, são 10 anos acompanhando. Então, o que a gente faz é avaliar o comportamento alimentar e o estilo de vida e outros vários fatores, né? Dessa população. E a cada 2 anos, nós vamos perguntando a elas se elas tiveram um diagnóstico de uma nova doença. Então, nós estamos acompanhando e avaliando se esse diagnóstico feito ao longo do tempo, seja para obesidade, depressão ou outra doença crônica, está associado com o comportamento. Uma outra informação importante, né? Nós temos visto nos nossos estudos que existe uma certa estabilidade no comportamento. Então, o que acontece? Muitas vezes esse comportamento saudável ou não saudável, né, com maior ou menor consumo de ultraprocessados, ele se mantém ao longo do tempo. E aquela história, né? O nosso corpo, ele é uma máquina, né? Muito complexa, muito perfeita, mas que também vai dando conta, né? Vai dando seus sinais aí de manutenção se
ela vem sendo alimentada com uma matéria de má qualidade, né? Então, ao longo dos anos, o padrão que vai se perfazendo, né, se mantendo não saudável, ele vai criando essa possibilidade, aumentando esse risco de desenvolvimento ao longo do tempo. E é realmente importante ver como que a prevalência, quer dizer, a presença de novos casos de obesidade, a presença de novos casos de depressão vem aumentando a cada ano na nossa coorte, tá? E em relação ao padrão que você comentou, né, de cada restaurante, é verdade que, né, que o consumo desses produtos, né, e aí é importante lembrar que eles vão estar presentes, né, alguns deles fazem parte aí até de padrões mais antigos, mas o importante é a gente evitar, né, o consumo tem que ser evitado, e eles vão estar realmente presentes. Uma questão que é importante pensar é que são matrizes que são construídas, né, então existe também, né, dentro das políticas que a gente pode pensar para melhorar esse padrão alimentar, é a criação, o desenvolvimento de novos alimentos com matrizes mais saudáveis, desenvolvidos com menos ingredientes, né? É claro que existem várias questões ligadas ao tempo de duração dos produtos, qualidade toxicológica, segurança microbiológica, várias questões ligadas aos produtos vendidos no supermercado, por assim dizer, né, os nossos nos pacotes, mas também hoje a gente, todos esses estudos mostram que a gente precisa, né, que a indústria precisa ver esses alimentos com um novo olhar, né, para o desenvolvimento de produtos que possam ser mais saudáveis e possam ser usados ainda assim de maneira moderada, mas com melhor prospecção de saúde para essa população. Professora Ellen, agora sim, em cima da sua fala, uma pergunta que não quer calar-se, né? Porque, ok, a gente está vendo os ultraprocessados crescendo cada vez mais, tem vários motivos, e um contraponto muito grande que esses alimentos trazem é, de um lado, a praticidade, o preço, né, que como você trouxe aqui pra gente, e também o palatável, né, que a gente não pode negar. Então, como que a gente lida com esse balanço, né, na vida cotidiana? Então, realmente todas essas questões fazem com que esse alimento seja buscado na vida moderna. Eu acho que existem algumas questões que precisam ser trabalhadas para que a gente possa, sim, ter o interesse pelos alimentos. A questão da acessibilidade eu já comentei, né? Mas, por exemplo, habilidades culinárias é uma coisa que a gente fala pouco, né? Mas pensando em alimentação e nutrição, como é importante o passar de mãe para, não mãe para filha, vou deixar claro, mãe para filhos, né? Que os nossos filhos, tanto meninos e meninas, saibam lidar com os alimentos, saibam higienizar uma verdura, saibam fazer, cozinhar, aprendam a lidar com os alimentos in natura e possam prepará-los, né? Entender como usar esses alimentos para que eles sejam saborosos, para que eles tragam memória afetiva, né? Na família, no preparo desses alimentos na unidade familiar. Então, o crescimento, né? A utilização dessa habilidade culinária, né, a manutenção dessa habilidade culinária, ou o desenvolvimento, caso, né, por exemplo, uma mãe hoje ou um pai queira ensinar para os seus filhos e não tem essa habilidade, né, o desenvolvimento dessas habilidades, eu acho que ela é fundamental para que a gente possa desenvolver esse palatável, essa vontade por um sabor ligado ao alimento in natura. Outras questões também, né? Nós temos as questões biológicas, por exemplo, preferências alimentares podem estar relacionadas a uma predisposição genética, então isso também a gente não pode desconsiderar, tá? E aí isso já é uma outra conversa. Um outro ponto. Um outro ponto, né? Além disso, a gente pode ainda, como eu comentei, trabalhar mesmo, né, produtos que possam ser práticos, mas que possam ser mais saudáveis, que tragam ingredientes, mesmo que vida útil menor, mas que possam trazer funcionalidade, né, desenvolvimento de produtos à base de matrizes com compostos bioativos, edulcorantes, conservantes naturais. Eu acho que o desenvolvimento disso é fundamental.
Isso que você falou do afetivo é muito importante, né? Porque às vezes a gente se depara com coisas, você tem que comer isso. Por quê? Porque você tem que comer, porque vai fazer bem para sua saúde. Só que a gente sabe que o ser humano, né, a gente não funciona muito com base no tem que, né? Mas assim, quando a gente encontra o afetivo, aquilo que faz bem pra gente, aquilo que tem uma explicação, aquilo que você faz junto com a sua família, foi muito importante isso que você trouxe, né? Essa consciência de que não precisa ser chato, não é porque é verde escuro que é ruim, né? Porque o ultraprocessado traz o colorido, né? Porque a bala é colorida, é bonita de ver, então é gostosa. O verde escuro da couve pode ser gostoso, não é verdade? Isso é muito interessante, porque, na verdade, todas essas cores usadas, elas vêm das cores dos próprios alimentos in natura. Olha que bonita é uma pitaia, olha as cores das uvas, que bonitas, olha a cor das folhas, né, dos folhosos verdes escuros, que bonitos que são, as frutas vermelhas, olha que variedade de frutas vermelhas com cores lindas, né? Olha aí a nossa laranja, a manga, né, com um laranja tão bonito, tão vivo. Então, os nossos alimentos têm cores maravilhosas, né? E aromas muito interessantes. E o Brasil, nesse sentido, ele é privilegiado, né? Nós temos aí uma quantidade, uma variedade de frutas e hortaliças maravilhosa, de grãos também muito interessantes. Olha a quantidade de feijões que nós temos, né? Qualidade de feijões. Então, eu acho que nós temos condições, os nossos lácteos também, né? A gente tem produtos lácteos muito interessantes, queijos com denominação maravilhosos, né? Saudáveis, fazem parte não só da parte da habilidade culinária, mas fazem parte da cultura e da regionalidade. Então, no caso, né, nós aqui da coorte de universidades mineiras, eu mineiríssima que sou, né? Então, a gente tem o hábito de ter um queijo, né? Consumir um queijo no lanche da tarde. Um queijinho, né? Então, nosso café da manhã aqui é um bom café preto, um ovo mexido, um pedaço generoso de queijo, não é verdade? Alimentos minimamente processados que vão trazer benefício à saúde. E, assim, é muito interessante ver mesmo a sua paixão em estudar isso, em trazer à tona a relação entre saúde, ultraprocessados e hábitos de vida ao longo do tempo, né? E o que brilhou seus olhos, assim, uma pergunta bem, assim, para Ellen, professora, para Ellen, pesquisadora, e para Ellen, pessoa também, né? Porque isso influencia também a sua vida e a vida dos seus, né? O que te influenciou a estudar a relação dos ultraprocessados com a nossa vida? Bem, na verdade, eu tenho trabalhado com o cuidado, né, a prevenção e o cuidado da pessoa com obesidade e doença crônica já há mais de 20 anos. E quando a classificação nova surgiu, né, quando o professor Carlos Monteiro desenvolveu a categoria, a classificação, nós aqui, pesquisadores da área de alimentação e nutrição, nos vimos, né, interessados em entender como essa nova classificação, agora baseada em grau de processamento, poderia influenciar na alimentação, né? Então, foi uma curiosidade nossa, né, claro, e a partir daí nós temos desenvolvido. Nós entendemos também, né, eu entendo também que é um papel nosso pesquisador é criar essas evidências científicas para que a gente possa promover a partir daí as políticas públicas e estratégias nutricionais mais adequadas, né? Então, eu acho que o nosso papel em relação aos ultraprocessados foi esse, né? Hoje, eu entendo que existem um número de evidências bastante robustas, né? E a gente, na nossa coorte, o que a gente tem tentado, então, entender, além do consumo dos ultraprocessados, é entender quais outros comportamentos de risco estão envolvidos ao consumo desses ultraprocessados. Então, nós desenvolvemos um estudo muito interessante, onde a gente viu o consumo ligado de ultraprocessados, ligado também ao maior prejuízo climático, né, com aumento de pegadas de carbono. Identificamos também esse aumento de consumo de ultraprocessados relacionado com um comportamento também não saudável, com aumento de tempo de tela, maior sedentarismo, maior consumo de álcool, então já gerando aí, mostrando um padrão não saudável aí, né, como se esse ultraprocessado ele não está sozinho, né, ele vem aí de mãozinha dada com outros comportamentos que poderiam ser prejudiciais à saúde em longo prazo. Então, tudo isso a gente vem estudando para poder realmente ajudar a entender como que
esse consumo está inserido no contexto de vida dessa população e poder, a partir daí, fazer propostas mais assertivas de estratégias preventivas da doença crônica. Uhum. Prevenção, né? A palavra é essa, porque somos tão complexos, né? Então, junta. A gente está falando de aspectos aqui fisiológicos, mas a gente está falando também da emoção. Então, às vezes, a gente passa por várias situações ao longo da vida e muitas vezes a comida pode ser um acalento, né? Assim, momentos. Então, ter essa consciência, ter informação faz com que a gente possa agir de uma forma mais consciente, assim, né? De uma forma mais saudável, diríamos, pensando na gente, na nossa saúde, no nosso corpo no longo prazo. E veja, eu não, e é muito importante, né, que nós estamos aqui e queremos colaborar com os nossos participantes. Então, é importante destacar que a coorte do CUME, os nossos participantes, onde a gente tem feito as descobertas e tem evidenciado esses resultados comentados aqui com você, é uma população jovem, com uma média de idade aí de 40 e poucos anos, é uma população muito ativa. Entre os nossos 8.000 participantes, mais de 90% são pessoas que estão trabalhando, né? Que trabalham mais de 8 horas por dia, que têm vidas, então é uma população economicamente ativa, que contribui para a sociedade, que está fazendo o seu papel, está cumprindo o seu papel, está trabalhando, né? Está tendo filhos, a gente vê aí as gestações, né? No nosso grupo, na nossa coorte. Então, as mulheres, né? Criando, e os homens aí criando família, estão trabalhando, estão crescendo, né? Estão fazendo a girar o nosso país. Então, só que isso com um custo, muitas vezes, de um aumento da pressão social, do estresse do trabalho, de uma escolha alimentar, né, mais rápida, mais fácil acesso, né, restringindo suas horas de sono. A gente tem uma prevalência importante de pessoas que dormem menos de 7 horas por dia na nossa população, né, que a gente chama aí dos short sleepers, né, as pessoas que dormem pouco, né, um consumo alto de cafeína, que a gente também já publicou. Então, assim, é uma população ativa. Então, nossos estudos mostram que essa população econômica ativa, ela precisa de cuidado, né? A gente precisa se preocupar com ela, a gente precisa trazer essa informação para ela, para que ela possa, assim, ao longo desses anos, contribuir economicamente, né? Continuar ativa, mas com saúde. Uhum, perfeito, porque muitas vezes a gente está vivendo a nossa vida, a gente não tem essa consciência, né, Ellen, que a gente está tomando essas decisões. Quer dizer, é tão automático, tão prático. Exato. E aí vem o CUME e traz a informação, né? Isso, é isso que a gente quer compartilhar com os nossos participantes. E por isso que a nossa coorte, ela tem uma mídia social ativa, nós temos um site, nós temos mídias sociais, né, Instagram, Facebook, onde a gente tem feito esses bate-papos que a gente está fazendo hoje, com o intuito de levar essa informação, não só para os nossos participantes, né, que merecem entender os resultados, né, depois da contribuição tão valiosa que eles têm dado para a nossa coorte, mas também para a população ativa, né, essa população de meia idade, adultos, que economicamente ativos, que fazem esse escopo, esse perfil da nossa coorte. Perfeito. Para a gente ir caminhando assim para o final do nosso bate-papo e para a gente trazer um desfecho, né, que a gente trouxe a informação, e você falou bastante sobre a importância das políticas públicas, né, da gente se desenvolver enquanto sociedade mesmo para trazer transformação, né? E aí você pensando, por exemplo, você está em Minas, né, numa cidade do interior, você pensando numa cidade do interior de Minas, como você imaginaria, por exemplo, uma política pública que poderia ser eficiente e eficaz? Eu acredito, a gente tem as esferas, né, municipal, estadual e federal, mas eu acredito que algumas coisas já têm sido feitas, a rotulagem nutricional, né, nos alimentos ultraprocessados, indicando o alto consumo de sódio, açúcar. Eu acho que isso já é uma primeira medida interessante. Os incentivos fiscais para os alimentos minimamente processados e o aumento de impostos, né? Eu acho que também uma conversa importante com a indústria no sentido, né, de regularização para melhorar a qualidade desses alimentos. Eu acho que
não deixa, né? Apesar do nosso incentivo ser de evitar o consumo deles, mas mesmo assim isso não significa que eles não possam, né? Que a gente não possa ter alimentos nos nossos supermercados de melhor qualidade. Eu acho que nós merecemos, verdade? Uhum. E do ponto de vista de cidade pequena, hoje eu acho que vale um incentivo dos sistemas curtos, o incentivo da relação entre os nossos agricultores, feiras, né, incentivando aí políticas para que incentivassem o consumo de alimentos in natura e minimamente processados, né, uma parceria, um incentivo para esse sistema curto em relação aos agricultores locais e o consumo regional, né, o consumo local desses alimentos. Eu acho que isso poderia ser uma iniciativa de política pública interessante para o incentivo do consumo dos alimentos minimamente processados, né, e in natura. Agora, a última pergunta que eu queria te fazer, assim, para a gente fechar mesmo, pensando no público do Cume, né, como você falou, são pessoas economicamente ativas, são pessoas que têm vida, família, vários papéis sociais, né? Qual mensagem você poderia deixar para eles no sentido de, ok, a vida é corrida, a vida se desenvolve várias coisas, mas uma mensagem de incentivo mesmo para que eles possam fazer escolhas alimentares melhores no dia a dia? Eu acho que a mensagem é o cuidar, né? Eu acho que cuidar dos outros, mas também cuidar de si mesmo. Sem pressão, eu acho que como nós comentamos, a gente não pode, não quero jogar em cima do nosso participante a responsabilidade total desse cuidado em relação ao consumo ou não dos ultraprocessados. Nós falamos que isso é muito mais complexo, né? Tem uma rede de política pública, de acesso, enfim, né? A maneira que isso chegue para ele de uma maneira fácil, de que ele possa, que seja muito mais, faça muito mais sentido para ele fazer essa opção, né? A gente acabou de falar que muitas vezes faz mais sentido escolher o ultraprocessado. Então, que existam políticas públicas que façam, que para esse participante faça sentido escolher o alimento in natura, né? Mas, de modo geral, que eles se preocupem com eles, que eles cuidem da saúde, que eles pensem que cada dia, né, cada década, vai fazer diferença na carga de doenças e na qualidade de vida, acima de tudo, em longo prazo, né? Parece que não, mas a conta chega, né? E a conta chega no sentido de que o nosso corpo, ele precisa dessa manutenção, alimentação rica em nutrientes, né? Horas de sono, atividade física, para se manter. E aí, isso vai fazer com que vai demorar mais tempo, aqueles que vão se cuidar vão demorar mais tempo para essa doença crônica chegar, né? Ou não chegar, não ser desenvolvida. Então, se eles entendem que é possível, que eles consigam, né? E aí, pequenas tarefas ou pequenas coisas, não quer dizer que tem que mudar tudo de uma vez, né? Eu sempre brinco. Eu também sou uma população, eu também me encontro, né, no escopo dos nossos participantes. Então, eu penso, se todo dia eu consigo comer uma peça de fruta, que bacana, né? Então, o meu esforço está lá, em comer a minha peça de fruta. Quer dizer, esse é o desafio que eu coloquei para mim, não estou dizendo que é o seu desafio, né, Gabriela, por exemplo. Mas, nas pequenas coisas, a gente vai fazendo essa tentativa de melhorar a qualidade de vida, a qualidade, né, da nossa alimentação. De pouquinho em pouquinho a gente chega lá, né, professora? Exatamente. O objetivo é esse, chegar lá. Pequenas metas a gente chega longe. Show. Gente, esse foi mais um Ciência em Conversa com a professora Ellen. Muito obrigada pela sua participação, pela sua fala cirúrgica, poderosa e transformadora, né? Porque o objetivo é esse. E se você que está assistindo a gente ainda não faz parte do Estudo Cume, não faz parte da nossa comunidade, manda uma mensagem pra gente, que a gente vai ter o maior prazer mesmo em respondê-lo. E faz o sinal, o sonzinho da saúde, e a gente encontra vocês no próximo episódio. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Obrigada.